Olá, então vamos lá, né? Corrigir a terceira atividade do terceiro plano de estudos. Essa atividade da página 186, ela é mais voltada para a ortografia, que é o uso do mas e o mais, tá? Às vezes a gente acaba confundindo qual situação que eu devo usar o mas, em qual que eu uso mais. Então, o mas, ele é uma conjunção coordenativa adversativa. Quando você usa o mas, você está complementando informações, mas com algo que é um pouco contrário daquilo que você disse anteriormente. Já o mais, ele tem a função de intensificar alguma coisa ou então de adicionar informações, tá bom? Vamos lá nas questões. Tô querendo ficar nesse cantinho, mas não tem jeito, né? Tem que vir para cá. Releia as frases a seguir extraídas do artigo de opinião, verificando as diferenças de sentido entre o mas e mais. Muita gente se indignou, mas muita gente também não viu nada demais em ambos os casos. Aqui, como eu falei para vocês, ó, a autora disse uma coisa e quando ela usou mas, ela deu a entender que está trazendo informações, mas de informações que vão de uma forma contrária à informação que ela colocou primeiro. O mas, se vocês estiverem com dificuldade em que situação que vocês vão usar ele, ele pode ser substituído por outras conjunções que têm o mesmo valor semântico, que é o porém, o contudo, o entretanto, todavia. Se a gente tirar o mas aqui e colocar o porém, muita gente se indignou, porém, muita gente também não viu nada demais em ambos os casos. Então, assim, a frase não perde o sentido, tá? Na letra B, e colaborar para que a convivência social seja mais digna. Aqui já é a ideia de intensidade. Hoje não dá mais para aceitar como uma boa razão apenas o ensino das disciplinas do conhecimento. Aqui já veio a adicionar informações. O estudo escolar não oferece mais essa garantia. Aqui também é a questão de intensificar, tá? Ensinar a reconhecer os principais preconceitos de nossa sociedade, suas várias formas de manifestação e como combatê-los é função das mais importantes da escola. Então, aqui está intensificando, está falando que é uma das funções mais importantes. Mas, pelo que temos visto, ela ignora o senso crítico. Aí aqui já vem contradizendo o que foi dito anteriormente. E dessa forma, dessa maneira, não estimula o respeito às diferenças, tampouco incentiva a solidariedade entre os colegas, nem ensina a boa convivência. Na questão número 1, está falando assim: se você tivesse que substituir todos os mas, mais e mas por outras palavras ou expressões que não alterassem o sentido de cada uma das frases transcritas, por quais palavras o substituiria? Reescreva as frases em seu caderno, fazendo as alterações necessárias. Verifique dentre as possibilidades a seguir quais seriam as mais adequadas para cada frase. Na letra A, qual frase, qual palavra aqui que a gente poderia substituir pelo mas? Vamos ver aqui. Muita gente se indignou, mas no lugar do mas aqui a gente colocaria importantíssima? Não daria certo, né? Como já ofereceu? Também não. O porém já não é possível, o contudo ou como ainda não foi. Então, eu já tinha até dado o exemplo para vocês, né? Muita gente se indignou, porém, nesse caso a gente pode substituir o mas pelo porém, tá? Na letra B, hoje não dá mais, aí não dá mais para aceitar como. Não, confundi. E colaborar para que a convivência social seja mais digna. Aí o mais a gente vai colocar qual? E colaborar para que a convivência social seja digna
como ainda não foi. Então, a gente já usou o porém na letra A, o como ainda não foi na letra B. Aí na letra C, hoje não dá mais para aceitar. Aí a gente vai usar hoje já não é possível aceitar. Hoje já não dá mais para aceitar. Hoje já não é possível aceitar. Então, no lugar dá mais para, a gente vai colocar já não é possível aceitar. Na letra D, o estudo escolar não oferece essa garantia como já ofereceu. Então, a gente vai colocar a 2 aqui na D. E na frase da letra E, no lugar das mais importantes da escola, a gente coloca importantíssima. E aqui no lugar desse mas, a gente vai usar o contudo, tá? Na número 2. Leia agora os significados de cada uma das duas palavras empregadas por Roseli Saião em seu artigo de opinião, de acordo com o dicionário. O mas é uma conjunção que exprime contraste, oposição, e pode ser substituído pelo porém, todavia, contudo, dentre outros. E o mais é um advérbio que designa maior quantidade ou intensidade, é um substantivo masculino, os demais, os restantes, é um pronome indefinido em maior número ou quantidade. Que regra você estabeleceria para diferenciar em seus textos escritos o mas do mais? Depois de resolvida a questão, compartilhe a resposta com um colega e verifique se as regras encontradas por vocês se assemelham. Nesse caso, vocês vão criar uma regrinha própria de vocês. A minha regrinha própria é que o mas, ele vai dar a ideia de contradição e o mais vai acrescentar informações, tá? Essa é a minha regrinha que eu uso, que eu aprendi a usar para diferenciar o mas do mais, tá? Na questão número 3. Os títulos a seguir foram extraídos de artigos de opinião. Com base no que você viu até aqui, complete-os com mas ou mais, de acordo com o sentido de cada um. Rússia avançou no combate ao racismo. Números de casos ainda preocupa. Nesse caso aqui, a informação que está logo depois, ela vem de forma a contradizer a informação inicial. Então, a gente vai usar mas. Rússia avança no combate ao racismo, mas número de casos ainda preocupa. E na letra B, estamos no momento em que o racismo não é mais permitido. Vamos rebater. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa diferença do uso dessas duas palavras, que tem um significado totalmente diferente. Tomem cuidado quando forem usar nas produções de texto, nas tarefas escritas, para entregar não só para mim, mas para todos os outros professores. O izinho lá no meio, ó, ele faz uma diferença de sentido muito grande, tá bom? Qualquer dúvida, sabem que eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Um abraço, se cuidem. Tchau.